Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada família representada nessa manhã, também com aqueles que nos acompanham por nossas plataformas digitais de suas casas. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 4. João capítulo 4, os versículos são 31 a 38. João 4, 31 a 38. Eu vou falar sobre o ceifeiro, ou os ceifeiros da Seara Santa, e vou trazer uma ideia aqui para os meus irmãos sobre evangelização, porque parece que a palavra aqui, o tema aqui é evangelização na sua raiz. Vou ler o texto, conversar com as nossas crianças que estão conosco e então pensar nisso. O que é essa vida de ceifeiro de uma Seara Santa? Diz assim a palavra de Deus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Começando com as nossas crianças, o pastor pede que vocês façam hoje uma ilustraçãozinha de uma plantação verdinha. As nossas crianças, a maioria das nossas crianças é bem urbana, né? Nossas crianças são urbanas, é natural. Nós estamos em São Paulo, a maior cidade da América Latina, e nossos filhos nascem entendendo que o leite se encontra no mercado, né? Que não vem daquela vaquinha que nós conhecemos. Mas os mais antiguinhos aí, aqueles que vêm do interior ou têm alguma relação com o campo, sabem que o leite não nasce numa caixinha, né? Mas ele vem de uma vaquinha lá, bem tratadinha, inclusive. Alguns, inclusive, já beberam do leite ali, na hora em que se tira o leite da vaca. Eu, um deles, claro. E quem toma o leite tirado da vaca não esquece jamais. Claro que as nossas crianças precisam ser levadas a esses tempos tão primitivos para alguns, é claro, mas o campo nos ensina muita coisa, né? Então o pastor está pedindo que você faça uma plantaçãozinha. Talvez o papai ou a mamãe ou alguém que esteja perto precise ajudar a criança a explicar para ele o que é uma plantação. A plantação de cevada, a plantação de arroz, a plantação de trigo. Agora há pouco um irmão falou para mim, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida foi uma plantação de arroz. Aquele cacho do arroz, assim, é lindo de se ver mesmo. Lá no sul nós temos muitas plantações de arroz, então é de uma beleza ímpar mesmo, né? E o que o pastor quer dizer para você, criança, quando você faz esse desenho dessa plantação? É que uma plantação não é obra do acaso. Uma plantação é obra de alguém que idealizou plantar, precisou semear, precisou esperar o tempo e depois se colhe uma plantação. E a colheita da plantação é sempre motivo de grande alegria. No campo, principalmente, motivo de festa. Conta-se que os pilgrims, os primeiros peregrinos que chegaram aos Estados Unidos, depois de 1 ano de plantação e de muitas adversidades, eles estavam tão felizes com a colheita que eles criaram o Dia Internacional de Ação de Graças, que hoje nós comemoramos. Às vezes é estranho, muita gente comemora ou se lembra do Dia Internacional de Ação de Graças, que é comemorado sempre em novembro, terceiro final de semana de novembro, e muitos se perguntam, o que é que nós estamos comemorando? Mas existe um motivo, a comemoração da colheita de 1 ano de trabalho que os nossos pais cristãos lá da Inglaterra, no século XVII, porque isso aconteceu em 1620,
Eles receberam como dádiva de Deus. A colheita foi maravilhosa. O pastor ainda está falando com as crianças. Então, quando vocês desenharem aí essa plantação, lembrem-se que a plantação é um ideal de Deus para que haja comida no mundo, por exemplo. Pessoas precisam semear para que haja alimento no mundo. Mas existe uma plantação, e então, enquanto as crianças estão falando aí, existe uma semeadura, então, que vai além da plantação do trigo, do arroz, do feijão, do soja. Existe uma outra plantação. Que plantação será que é essa? Então, quero começar a conversa aqui com os adultos, introdutoriamente, lhes contando uma pequena parábola. Está escrito assim, em outro lugar, enquanto você fica olhando aqui para o texto de João 4,31. Naquele mesmo dia, saindo de casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. É Jesus falando. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a velha parábola do semeador que Jesus contou. E imagine vocês, o que será que as pessoas estavam entendendo quando Jesus disse isso? Eis que o semeador saiu a semear. Semeava em um tipo de solo, o solo não era bom. Semeava em outro tipo de solo, será que será bom? Não, não foi também. Semeava em outro tipo de solo, esse vai ser melhor. Puxa, também não foi? E eles ouvindo, do que será que esse homem está falando? E então o semeador semeou em um tipo de solo e saiu, e seguiu o seu caminho. E então olhou para trás e de repente já começou a germinar. Puxa, que solo maravilhoso! Que será que é isso? Essa parábola, num primeiro momento, ela é intrigante mesmo. Tanto é que os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que o senhor está falando de um jeito que ninguém entende? Por que o senhor está falando de uma forma que as pessoas ficam se perguntando? Eu acho que eu não estou conseguindo entender isso que ele está falando. E então Jesus explica a parábola. E ele vai dizer: a semente é a palavra de Deus e o solo é o coração. Aí eles falam: sim, agora entendi. Mas não era só para entender. Jesus queria que eles pensassem: e como será que é o meu coração? Que solo é esse? Você percebe? Jesus é muito didático, muito prático. Enquanto as crianças estão desenhando uma plantação, algo que foi semeado e que já germinou e já cresceu, elas estão fazendo o desenho de acordo com o que elas compreendem de plantação. Eu gostaria de perguntar às crianças primeiramente, criancinhas queridas da Igreja da Lapa e talvez alguém que esteja acompanhando, que solo é o seu coraçãozinho, criança? Seu coraçãozinho já recebeu a semente da vida? Sabe quando você, criança, vai saber que você recebeu a semente da vida e o seu coração é um terreno fértil? Quando você consegue dizer: eu tenho um Salvador, Jesus Cristo é o meu Salvador. A semente germinou aí. A semente caiu na terrinha, que é o seu coração, e você já conseguiu dizer: eu tenho um Salvador. Eu tenho vida. A semente da vida germinou em mim. Adoração. E você já consegue adorar. Você já vem para a igreja, não porque você é forçado, obrigado, porque você quer. Porque você é um adorador. É um adoradorzinho. Bom, agora eu migro aqui para os pais, para os adultos, que não são crianças, nós não somos crianças. E faço a mesma pergunta, não para crianças, mas para adultos, para nós. Quando é que a gente consegue perceber? Germinou.
Dentro desse coração, Deus mora. Jesus é o Senhor. Dentro deste reino da minha vida, um soberano governa, o meu Senhor. Quando a gente consegue dizer isso? Você já disse isso? Você já consegue dizer? Vivo para o meu Senhor, porque germinou a vida dentro dele, e eu vivo essa vida. Já consegue? Se você consegue, que bom, fico feliz. Se você não consegue, não se desespere também. Muitos não conseguem mesmo. Muitos precisam de tempo. Muitos precisam de cuidado, de discipulado. E ninguém precisa ter vergonha disso. Somos isso. Assim como crianças. Nós somos crianças que, num primeiro momento, vamos devagarzinho aprendendo as coisas. Na fé também é assim. Na fé também, se começa a fé, ou no começo da fé, nossos entendimentos são reduzidos. E nós precisamos de mais entendimento para compreender em que estágio estamos. É natural. Então quero pensar aqui com os nossos queridos irmãos, o que é essa seara santa? Como é ser um ceifeiro de uma seara santa? O que Jesus quis dizer aos seus discípulos? O que eles não entendiam? O que talvez nós também tenhamos dificuldade de entender, porque pensamos de uma forma parecida com os discípulos, vocês vão entender no texto. Por que Jesus não desistiu dos seus discípulos? Porque ele disse, tudo bem, não está dando para entender isso claramente agora, ou até agora, mas vocês vão entender, logo vocês vão entender. O que essa passagem contada no meio da conversa de Jesus com a mulher samaritana pode nos ajudar? Porque ela ajudou muitos discípulos. Nós também somos discípulos. Será que ela pode nos ajudar hoje, 2000 anos depois? Eu penso que sim. Então quero começar a pensar com você nessa primeira ideia do texto, que são os versículos 31, 32, 33 e 34. Aqui nós vamos perceber Jesus falando sobre semeadura. Semeadura. A ideia daqui, desses 4 versículos, é o ato de semear. O ato de semear. A gente falava no culto anterior que os dias são tão modernos que quando se pensa em semear, semeadura, a gente logo pensa numa máquina grande que faz esse trabalho. Uma máquina faz o trabalho por 100, 200, 300 mil homens. Mas já houve um tempo em que se semeava com a mão. Pega aqui, na palma da mão, abre uma covinha, coloca a semente dentro, fecha a covinha. Depois, com o tempo, surgiram as chamadas catracas, que eu não sei se é de conhecimento geral esse termo, mas lá no sul chamávamos de plantadeiras mesmo, que é uma maquininha que você, uma maquininha não, uma ferramenta que você coloca o cereal, a semente, num compartimento lateral, e então você finca aquilo na terra, e quando você fecha, ela abre embaixo, e então a semeadura começa a acontecer. Já fiz isso, por isso sei como é semear. E muitos de vocês talvez conheçam esse procedimento também. Nos tempos de Jesus, a agricultura era extremamente primitiva. Então isso era fácil para eles entender o que era semear. Mas ainda a minha senhora que tem uma hortinha, sabe que não tem outra forma de fazer semeadura daquele alface, daquele repolho, se não for tirar lá do pacotinho que a gente compra no supermercado e ir lá e colocar na terra. A semeadura é um ato que você faz com um objetivo. Você não semeia para nada. Ninguém de nós compra um pacote de verdura e joga na rua. Ninguém de nós compra um pacote de verdura e deixa ele guardado dentro da nossa cozinha, dentro do nosso armário. A gente tem em mente que, ao semear, vai surgir ali alguma coisa muito boa. Então, a semeadura é algo objetivo. Você não semeia ao acaso. Jesus estava conversando com seus discípulos sobre semeadura. E ele diz uma coisa sobre isso que é muito importante para nós. Semear a palavra de Deus é um ato de submissão. Ou melhor, uma evidência de submissão. Porque a ordem é, faça isso. Ao fazer, e só no ato de semear a palavra de Deus, já se está evidenciando, eu tenho um Senhor que orienta que eu faça isso. Veja como é que Jesus explica isso aos discípulos. A primeira coisa,
A palavra vem dos discípulos: mestre, come. Porque eles haviam entrado numa cidadezinha chamada Sicar e foram buscar comida para Jesus. Todos estavam vendo que ele estava cansado, que ele havia caminhado muito, que a travessia da Judéia para a Galiléia já era longa e que tinha um ingrediente pior ainda, ele deu uma paradinha entre os samaritanos. Então eles dizem: vamos fazer um ato bom para o Senhor, nós vamos buscar a sua comida, tá? Enquanto isso, uma mulher chega ao poço, é meio-dia, ela vem buscar água, ele diz: eu tenho uma água para você. E ela diz: eu quero então dessa água. E ele diz: mas não é a água que você está pensando, é água de vida. Eita, e água de vida? Ela não entende muito, mas ela fala: pois bem, quero então dessa água de vida aí. Jesus dá água para ela. Você conhece como Jesus trata essa questão. Ele diz: eu sou a fonte. Venham a mim e bebam. Ele havia dito isso numa festa, no final de festa. Quem tem sede, venha a mim e beba. A mulher bebeu da água de Jesus. Então, quando ela bebe dessa água da vida, ela ela é transformada e ela sai numa disparada para a cidadezinha. Deixa o seu recipiente de água. Aliás, me lembro que tem água aqui. E então, ela deixa o cântaro e vai para a cidade. Nessa hora os discípulos chegam. Estranham duas coisas. Estranham Jesus conversar com uma mulher samaritana e estranham que ele não parece estar à espera da comida que eles estão trazendo. E então fica um silêncio, fica dúvidas no ar talvez, em relação principalmente aos discípulos. O que aconteceu, o que a gente não entendeu? Até o momento que eles dizem: vamos comer agora? A gente tem comida aqui para o Senhor. Aí Jesus dá uma resposta daquelas que você diz: o que é essa resposta? Quando ele diz: uma comida tenho para comer, mas vós não conheceis. É como se ele dissesse: eu estou bem, eu estou farto, eu estou inteiro. Mas vocês não sabem como é que eu estou inteiro. Vocês não sabem como é que eu estou assim. E eles dizem uns para os outros: quem trouxe comida para o chefe? Será que foi a mulher? Será que outras pessoas? Se ele diz que tem uma comida, nós estamos com comida. Parece não querer da nossa. Mas como é que ele se alimentou? E aí Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na língua portuguesa não é fácil entender isso daqui. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nós precisamos entrar um pouquinho em exegese para tentar entender o que é essa palavra comida. E esta palavra comida, ela está relacionada a um conceito que Jesus quer dizer. É como se Jesus quisesse dizer: eu recebo um tipo de força, um tipo de energia semelhante ao que a comida faz em nós ou faz em vocês. Eu estou nutrido, fortalecido de um tipo de condição semelhante ao que a comida faz. Olha, agora é 11h40 da manhã, se você saiu cedinho de casa, a fome já está começando a bater. Como é que nós sentimos que a fome bate forte? Quando nós enfraquecemos. Tipo, preciso comer, preciso me alimentar, preciso de água, preciso de comida. Era meio-dia, ou seja, a diferença aqui é como se fosse uns 20 minutos mais ou menos, do tempo nosso para o tempo de Jesus, lá naquele momento. Era exatamente meio-dia. Que resposta intrigante é essa? Eu não preciso de comida. A comida que eu tenho, o alimento que eu tenho, que eu recebo, me dá a condição para fazer as duas coisas que eu tenho de fazer. E está aqui no texto. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a resposta aos discípulos quando eles disseram: será que o nosso mestre está precisando de comida? Será que o nosso mestre consegue sobreviver durante esse dia quente, escaldante? Será que ele consegue chegar até o fim do dia? Enquanto eles estão preocupados com a sua subsistência física, Jesus está falando de uma coisa espiritual, de uma coisa maior, de uma coisa grande. E por quê, meus irmãos? Porque ele havia feito isso com a mulher samaritana. Os discípulos não viram, eles nem entenderam.
Quando eles viram a mulher correndo para a cidade, talvez eles pudessem ou tivessem pensado, ela não gostou de ouvir o que ouviu. Bom, ela é samaritana, ele é judeu. Quando ela viu que ele era judeu, ela disse, eu não posso conversar com você, eu não vou conversar com você, nós somos povos intrigados, nós somos povos inimigos. Mas o que Jesus havia feito na vida daquela mulher era semear. Simplesmente isso, semear. Uma semeadura do ponto de vista de saiu o semeador a semear. Eu quero trazer essa ideia de maneira aplicativa para nós antes de ir para a segunda ideia. Meus irmãos, quando Jesus conversa com os seus discípulos, ele está conversando com a igreja incipiente. Quando ele conversa com os seus discípulos, ele está conversando com o colegiado apostólico que dará origem à igreja. Todas as coisas que Jesus começou a fazer com os seus discípulos começaram a fazer com as igrejas. Esse começo de conversa traz a igreja para dentro da ideia da semeadura. Quando Jesus disse, eu tenho algo a fazer, o Senhor, o meu Pai, me alimenta e me dando, nesse alimento, me dando a condição de fazer a sua vontade e realizar a sua obra, ele está começando algo que nós chamamos depois lá na frente de grande comissão. É como se ele dissesse para os discípulos, vocês também podem fazer isso. Se vocês compreenderem que Deus dá o alimento, que não é só de pão que o homem vive, mas é da palavra de Deus. Vocês também vão compreender o que é isso, se vocês forem alimentados pelo Pai. Quando Jesus parte a ceia, parte o pão e coloca o fruto da videira no cálice para as pessoas, ele está dizendo, comei também vós, de mim. Você percebe que não está falando de alimento de subsistência? Então, quem alimenta a igreja? O que é a comida da igreja? A comida da igreja é fazer a vontade do seu Senhor, é realizar a obra do seu Senhor. Ele começa a dizer isso de maneira muito incipiente, de maneira muito inicial, a um colegiado que dará origem à igreja. Esse é o conceito da igreja, semear a palavra de Deus no mundo. Por isso, semear a palavra de Deus no mundo é um ato de submissão a Deus. É uma evidência de submissão a Deus. Tá? Eu estou ainda no campo da aplicação. Deixa eu colocar isso de maneira muito objetiva. Sempre será insubmisso um cristão que não semear a palavra de Deus. Não tem como você romper isso, não tem como você mudar isso. Sempre será um insubmisso, alguém que diz, eu não vou fazer isso. Como pode uma igreja alimentada pela palavra, isso aqui é a palavra de Deus. Como pode uma igreja que vive, que subsiste ao longo de 2000 anos unicamente pela palavra de Deus, uma igreja satisfeita da palavra de Deus, uma igreja alimentada da palavra de Deus, não fazer a vontade dele? Como pode? Como pode ela não se importar com a vontade dele? Quando a gente ora na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus, a primeira coisa que a gente diz é, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade dele, irmãos? A vontade dele é ser feita em nós, ou seja, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão nosso cada dia, seja feita a tua vontade. Livra-nos do mal, seja feita a tua vontade. Ou seja, existe sim uma vontade de Deus. E a igreja submissa a faz. E a insubmissa não a faz. Era isso que os discípulos precisavam entender ali, neste momento. Vocês pensam em comida, eu penso em palavra. Vocês pensam na comida e na minha fome, eu penso na fome desta mulher. Vocês pensam em comida para irmos até o fim do dia, eu penso em comida para essa mulher ir até a eternidade. Será que eles entendiam isso? Não entendiam. E esse era o ponto. Jesus
deixa-os à margem e diz, vocês não vão entender mesmo, então não adianta eu ficar gastando esse tempo aqui com vocês, deixa para lá. Não, não, não. Ele explica isso para eles. E ele explica de maneira didática, professoral, pastoral, para incluir os seus discípulos na semeadura. Ele diz, semeiem, e talvez vocês escolham. Semeiem, e se vocês não virem a colheita, Deus dará a colheita, outros poderão colher. Não pensem só em vocês, não pensem só na resolução do seu problema, não pensem só na satisfação das suas necessidades. Pensem numa plantação, numa germinação, num fruto. Pensem numa obra grande, pensem que vocês fazem parte de uma obra grande. Vocês não existem nisso apenas para que seus desejos sejam realizados. E ele trata isso de maneira sábia com os discípulos. E veja como. Dos versículos 35 para frente, ele diz assim, eles fazem perguntas, né? E ele também faz perguntas a eles. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui Jesus muda o tom, já não fala mais de semeadura, já fala de colheita. Então eu também mudo o tema. Se a primeira parte fala de semeadura e a segunda parte fala de colheita, se a primeira parte fala de submissão a Deus como numa evidência da semeadura, ou todo aquele que semeia evidencia uma submissão a Deus, a colheita é um ato de glorificação a Deus. Porque todo o que colhe não pode se orgulhar da sua colheita. Todo o que colhe não pode dizer, eu plantei, agora eu colho. Não tenho direito. Lembre quando Paulo fala com a igreja de Corinto? Eles estavam numa relação lá de, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu tal. Paulo disse, espera aí, tem coisa errada aqui. Sabe o que é que está errado? É que eu não planto para colher. Uns plantam e outros colhem. O que importa é que haja a colheita. Aqui mais ou menos assim, olha como Jesus vai trabalhar isso. Jesus diz, vocês não dizem que quando se planta ou quando se semeia alguma coisa, precisa de bastante tempo para colher? Isso porque os judeus dividiam o ano agrícola em 6 partes. Cada divisão constava de 2 partes. A época da semeadura, o inverno, a primavera, a época da colheita, o verão e a estação mais quente ainda. E aí Jesus diz, pois é, então se qualquer pessoa que semear alguma coisa vai precisar esperar pelo menos uns 4 meses para ver frutificar, né? Germinar e frutificar. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês hoje verão algo que foi semeado agora, ser colhido agora. Será que os discípulos sabem do que Jesus está falando? Acho que não. Porque eles não sabem o que aconteceu no coração da mulher samaritana que saiu correndo do poço de Jacó. Ficou só o seu vasilhame no chão. Enquanto Jesus está falando isso com os seus discípulos, de repente olha-se pelo lado assim e uma multidão está vindo. Uma multidão. Não são poucos. São muitos e muitos e muitos. Talvez a cidade inteira. Porque aquela mulher entrou naquela cidade aos gritos, dizendo, vocês precisam ver o que eu vi. Eu não conheci alguém como este que eu conheci. Vocês precisam conhecer o seu poder, vocês precisam conhecer como ele entra no coração da gente, como ele nos conhece. Vocês precisam conhecer o Salvador, vocês precisam ter essa salvação. Eu já estou salva, claro que eu estou aqui parafraseando frases dela, o texto não mostra. O fato é que não foi com poucos argumentos que essa cidade veio. E então, de repente, Jesus olha para os discípulos, eles estão ali sem entender muita coisa, olha para o povo que está chegando e é uma multidão. Enquanto isso, Jesus vai dizendo aos seus discípulos, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador, no caso, ele era a pessoa mais alegre e satisfeita ali, a mulher também era a pessoa mais alegre e satisfeita ali. O semeador, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Os ceifeiros seriam os discípulos agora, porque eles só receberiam uma bênção enorme.
Eles só conheceriam mais novos crentes como eles já eram. E todos esses novos crentes que estavam chegando ali agora, não são fruto do trabalho deles. Mas eles vão ficar muito felizes de ver outros crentes como eles. Pois é. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Ou seja, eu semeei no coração da mulher, a mulher semeou no coração de Sicar, e vocês vão colher. E aí termina essa passagem dizendo, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vejam os versículos 39 para frente para você entender melhor isso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Detalhe, Sicar é uma aldeia samaritana. Eles não gostam de judeus, eles não gostam de falar de coisas do judaísmo, de coisas de religiões que não seja a sua forma de religião. Mais um detalhe, era tanta gente que precisava de tempo para cuidar. E era tanta alegria nessa colheita que eles estavam felizes, mesmo sem serem os plantadores. Deixa eu aplicar isso para os nossos dias, meus irmãos. Eu comecei falando com as crianças, dizendo que essa plantação é uma obra que envolve o semeador e envolve o ceifador. Envolve o semeador, aquele que planta, e envolve quem colhe. Deus opera num processo desde a semeadura até a frutificação. Às vezes, o semeador, quando semeia, fica na dúvida, será que isso vai germinar? Será que vai haver fruto nessa plantação? No reino de Deus, Deus sempre semeará e sempre colherá. E nós, em algum momento, a palavra de Deus foi semeada em nós. Em algum momento alguém semeou. E seguramente, se você está numa manhã como essa, num domingo pela manhã, adorando a Deus, é porque germinou alguma coisa dentro de você. Quem cuidou? Quem discipulou? Quem cuida de você agora? Quem está com você nesse momento em que você adora ao Senhor? Esse é o ponto da igreja. A igreja semeia e colhe. Uns semeiam num tempo, outros colhem no outro. Mas a colheita, meus irmãos, é uma das coisas mais magníficas, porque a colheita é um testemunho da glória e do poder de Deus. Se você é um cristão, se você é salvo, se você vive adorando ao seu Deus, você já teve de dizer não a ídolos, você já teve de dizer não a situações que quiseram te arrastar para longe da sua vida com Deus. Se você, ao longo da sua caminhada, já frutificou, já está frutificando, provavelmente você que já foi alcançado, já começou um processo de semeadura. A igreja precisa semear. A igreja colhe para glorificar o nome de Deus. Vou lhes contar uma historinha. Eu entrei no rádio em 1990. Era jovenzinho, tinha 20 anos de idade. A primeira pessoa que eu conheci no rádio foi um locutor de rádio que disse para mim, chamava-se Hamilton de Almeida, que disse para mim, me chamava de Serginho. Serginho, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Tinha uma voz bem grave. Eu nunca tive voz grave, sempre tive voz aguda. Então a gente fazia um contraponto, até fazíamos um programa de contraponto mesmo. Ele falava, Serginho, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Eu dizia para ele, Hamilton, acho que eu conheço. Ele falou, conhece mesmo? O que é então essa imagem carregada aí? Eu usava crucifixos e outras coisas. O que é isso aí? Ele não está morto num crucifixo, ele está vivo. Você entende que ele está vivo, Serginho? E eu não entendia isso assim. Isso era 1990. De 1990 até 1996, quando ele encerrava o programa de rádio dele, e eu assumia logo depois, ele normalmente fazia uma introdução a mim.
E ele, quando eu chegava no estúdio, ele dizia, posso orar por você, Serginho? Posso orar por você? Quantas vezes ele orou por mim e eu não tinha ideia do que ele estava falando. Mas não uma, duas ou três vezes. Dezenas, talvez muitas dezenas de vezes. E eu nunca entendia isso. Na Páscoa de 1996 eu entendi. 6 anos depois. E quando eu entrei no estúdio, na segunda-feira, depois da Páscoa, eu tinha alguma coisa a dizer para o Hamilton. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não consigo reproduzir o que nós vivemos ali naquele momento. Mas quando eu disse para ele, Hamilton, eu entendi. Eu entendi. E ele falou, do que você está falando? Do que você está falando, Serginho? Do que você está falando? Eu falei, eu entendi. Eu entendi o que você sempre me disse aqui, eu entendi. Era o Hamilton, era o meu irmão que foi convertido em 92, era a minha mãe que foi convertida em 93, eram os meus amigos Leucir e Jorge, que a Pri conhece, a turma lá de Beltrão, que foram convertidos em 94, 95. Muita gente semeou nessa pobre vida. Um dia, na Páscoa de 96, a chave virou na minha cabeça. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que assim que eu fui alcançado, assim que eu entendi o que era isso, eu fui recebido numa igreja que me discipulou, que cuidou de mim. Pessoas ficaram do meu lado. Pessoas colheram o que não plantaram, mas colheram. E então uma das frases, e eu estou linkando aqui, quando o meu discipulador um dia, eu tinha dúvidas e eu perguntei para ele, por que você vem de tão longe para fazer o discipulado comigo? Aí ele me contou em poucas palavras, o meu mestre fez isso. E ele citava João 4. Ele fazia porque o mestre dele fez um dia com uma mulher que alcançou uma cidade. A igreja muitas vezes colhe o que não planta. Mas faz parte do ministério da igreja colher também. Por isso uma igreja precisa semear, 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 sem parar. Eu preciso te convidar, seja um semeador. Venha para a semeadura. Semear é sentar no lado de alguém. É transbordar fé que você tem com alguém. Semear é dizer, você pode ter o Senhor Jesus que eu tenho. Você não precisa ter curso de teologia para isso. Você não precisa fazer uma especialização para isso. Você só fala o que você tem. Uma igreja precisa colher, precisa se importar com as pessoas. Quando alguém chega por uma porta e se assenta em um dos nossos bancos, nós temos de fazer festa, celebrar, jubilar, porque o Senhor Deus, com todo o seu poder, chegou ao coração de alguém que pode estar em casa deprimido, que pode estar em casa absolutamente despersonalizado, desconstruído, que pode estar com visões voltadas para coisas que não são coisas da vida, que são coisas de morte, que pode estar em um ambiente que ele não encontra ninguém para lhe dar a mão. A igreja precisa dar a mão. A igreja precisa colher o que não plantou. Nem sempre a igreja colhe o que plantou. Às vezes outros plantaram. A igreja deveria ser uma parte nossa, não deixar que ninguém que entre por nossas portas se perca. Porque a gente cuida. Porque a gente se importa. Porque a gente quer ver esta pessoa dentro do alimento da vida que nós temos. Mas é sempre um grande desafio para nós. Se nós quisermos ser uma igreja bíblica, nós precisamos compreender esse aspecto que a evangelização é para todos, ela precisa ser uma livre oferta constante e que o discipulado vem logo a seguir. Todo evangelizado deveria ser discipulado. Todo evangelizado deveria ter o discipulamento de alguém que já andou na fé. E é aí que vem a última aplicação. E eu quero falar diretamente com você nessa manhã, com alguém que talvez nos acompanhe dentro de casa. Como está a nossa semeadura? Quem é a pessoa que a gente senta do lado? É um filho, talvez? Nossos filhos precisam que a semeadura chegue aos seus corações. Quando os pais trazem os filhos para a igreja, quando eles fazem um desenho, nós estamos semeando em seus corações. Quando eles têm 10, 12, 15 anos de idade, em que o mundo está querendo sugá-los, nós precisamos semear a palavra de Deus em seus corações. É o marido que nós precisamos semear, faz tempo que estamos semeando. É a esposa. Não se canse de semear, não pare de semear. Semear é uma evidência de submissão. Semeie a palavra. Lembre-se da parábola do semeador.
Não pare de semear. Semeie, semeie, semeie. Você não sabe se vai colher. Há muito tempo depois da semeadura ou imediatamente, os discípulos foram surpreendidos com o imediatamente. Depois da semeadura virá a colheita. Em algum momento ela virá. Se você for o privilegiado de colher o que semeou, glorifique a Deus. Ainda não é obra sua. A obra não é do semeador. A obra é de quem faz germinar a semente. O Senhor continua a germinar coisas assim no coração dos nossos filhos, no coração de um marido, no coração de uma esposa, no coração de um amigo, no coração de um parente. A nossa função é semear. Não pare de semear. Nós vamos plantar igrejas, semeando. Será que vamos colher? Não sei. Quando eu volto ao Rio Grande do Sul, depois de 20 anos, eu vejo igrejas que foram iniciadas lá em Uruguaiana, em Santa Cruz, em Carazinho, em Ijuí, em tantos outros lugares. E eu vejo igrejas cheias, adorando a Deus num culto de manhã. Eu voltei agora, em julho, para lá. E a maioria dessas coisas eu não semeei. Mas como é bom ver a colheita que Deus dá. Pense nisso. Se envolva nisso. Pense que a semeadura é parte da missão. E a colheita também. Mas Deus tem os seus tempos. O meu ponto é, não para de semear. Se você parou de semear, volte a semear. Se você nunca semeou, tem alguma coisa errada com a sua fé. Sua fé precisa germinar, precisa frutificar. Semeie. Crianças semeiam para crianças, adolescentes semeiam para adolescentes, jovens para jovens, adultos para adultos, idosos para idosos. Semear. Um dia, os ceifeiros ceifarão a colheita da seara santa. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!